Top 5 vilões mais icônicos dos animes. Quer conhecer os maiores vilões dos animes? Então já segue e compartilha para mais conteúdo. Em quinto lugar temos ele, Light Yagami. Light é extremamente inteligente, com raciocínio lógico acima da média, memória excepcional e grande capacidade de planejamento estratégico. Ele antecipa movimentos, cria planos dentro de planos e se adapta rapidamente a situações inesperadas. Sua mente funciona quase como a de um jogador de xadrez, sempre vários passos à frente. Desde o início, Light demonstra um forte senso de superioridade moral e intelectual. Ao obter o Death Note, esse traço se intensifica drasticamente. Ele não se vê como um assassino. Enxerga a si mesmo como o escolhido para purificar o mundo. Assume o papel de juiz, júri e executor. Light opera sob uma moral utilitarista extrema. O mal deve ser eliminado para que o bem prevaleça. No entanto, essa lógica é seletiva. Criminosos são descartáveis. Pessoas que ameaçam sua identidade, investigadores inocentes, também passam a ser eliminadas. A justiça deixa de ser o fim e passa a ser apenas um meio para manter seu poder. Light é um manipulador nato. Usa pessoas como peças descartáveis. Misa, Takada, Terumi Kami. Mente com naturalidade, inclusive para a própria família. Demonstra empatia apenas quando isso traz vantagem estratégica. Apesar disso, ele sabe simular emoções perfeitamente, o que o torna ainda mais perigoso. O maior erro de Light não é falta de inteligência, mas excesso de ego. Precisa ser reconhecido como Kira. Não aceita ser superado. Enxerga Ellie, Niar e Melo não apenas como obstáculos, mas como afrontas pessoais. Light é viciado em controle. Controle sobre a vida e a morte. Controle sobre a narrativa do mundo. Controle sobre as pessoas ao seu redor. O Death Note não corrompe Light. Ele potencializa algo que já existia. O desejo de dominar e impor sua visão ao mundo. Ao longo da história, Light sofre uma desintegração moral e emocional. No início, jovem idealista frustrado com o mundo. No meio, justiceiro frio e calculista. No fim, tirano paranoico e desesperado. Sua reação final revela seu verdadeiro eu. Um homem incapaz de aceitar a derrota, implorando pela própria vida, exatamente o oposto do Deus que dizia ser. Light Yagami é a personificação da pergunta central de Death Note. Quem vigia o vigilante? Ele começa querendo justiça, mas termina movido por ego, poder e medo de perder o controle. Não é um vilão comum. É um espelho extremo do ser humano quando recebe poder absoluto sem limites morais. Em quarto lugar fica o maior vilão de Jojo. Dio Brando é movido por uma ambição extrema. Desde a infância, ele acredita que nasceu para dominar, não para servir. Sua obsessão por poder não tem limites morais. Qualquer meio é aceitável se o fim for a supremacia. Para Dio, o mundo é uma hierarquia natural onde apenas os fortes merecem estar no topo. Dio não se vê apenas como superior aos outros, mas como um ser destinado à divindade. Após se tornar vampiro e, mais tarde, despertar seu stand, The World, sua visão de si mesmo evolui para a de um Deus absoluto. Ele acredita que a humanidade precisa de um governante tirânico para alcançar a ordem, e esse governante só pode ser ele. Dio é extremamente inteligente, estratégico e paciente. Diferente de vilões impulsivos, ele sabe esperar o momento ideal para agir. Manipula pessoas como peças de xadrez, explorando fraquezas emocionais e psicológicas. Seu carisma é uma arma tão perigosa quanto sua força. Ele sente prazer em humilhar, corromper e destruir seus inimigos emocionalmente antes de matá-los. Dio gosta de demonstrar domínio absoluto, não apenas físico, mas psicológico. Sua crueldade é consciente e deliberada. Ele sabe exatamente o impacto que causa. Jonathan representa tudo o que Dio despreza e, ao mesmo tempo, inveja, honra, bondade e nobreza genuína. A rivalidade entre eles é o núcleo emocional de Dio. Ele não quer apenas vencer Jonathan, quer provar que seus valores são fracos e inúteis. Apesar de sua postura divina, Dio teme o caos e a imprevisibilidade. Sua obsessão com o controle do tempo através de The World simboliza seu desejo de congelar o universo sob sua vontade. O tempo parado é o mundo perfeito para Dio, onde só ele pode agir.
Jill acredita que a vida é governada por força e destino, não por moralidade. Ele rejeita empatia, altruísmo e compaixão, enxergando-os como fraquezas. Sua filosofia é profundamente nihilista. Os fracos existem para serem dominados. Jill Brando é a personificação do mal consciente e arrogante, um vilão que sabe exatamente quem é e o que deseja. Sua personalidade mistura narcisismo extremo, inteligência estratégica e uma visão distorcida de ordem e destino. Ele não busca apenas poder. Busca provar que o mundo pertence aos fortes e que ele é o mais forte de todos. Em terceiro lugar temos o Imperador do Universo, o Grande Frieza. Frieza não é cruel por necessidade, mas por deleite. Ele sente prazer em humilhar, torturar psicologicamente e destruir seus inimigos lentamente. Diferente de vilões que agem por vingança ou sobrevivência, Frieza se diverte com o sofrimento alheio. Ele se vê como uma entidade superior a todas as raças do universo. Seu senso de grandiosidade é absoluto. Acredita que o universo existe para servi-lo. Esse narcisismo faz com que subestime adversários, erro que frequentemente o leva à derrota. Frieza governa pelo medo absoluto. Seus subordinados não o respeitam por lealdade, mas por terror. Ele não tolera falhas, desobediência ou questionamentos, eliminando qualquer um que represente ameaça à sua autoridade. Frieza demonstra ódio explícito por Saiyajins, considerando-os bárbaros e perigosos. Seu preconceito vai além do estratégico. É ideológico. Ele acredita que certas raças devem ser exterminadas simplesmente por existirem. Ao contrário de vilões impulsivos, Frieza é calmo, educado e irônico, mesmo enquanto comete atrocidades. Esse contraste torna sua violência ainda mais perturbadora, pois ele mantém compostura e elegância enquanto destrói vidas e planetas. Apesar de arrogante, Frieza tem medo da perda de controle. Quando percebe que não é mais o ser mais poderoso do ambiente, entra em pânico, revelando insegurança profunda. Sua brutalidade funciona como máscara para esse medo. Seu maior ponto fraco é o ego. Ele não suporta humilhação ou inferioridade. Quando derrotado, reage com desespero, ódio irracional e negação, preferindo destruir tudo a aceitar sua própria limitação. Frieza representa o mal absoluto consciente. Ele sabe que é cruel, aceita isso e gosta de ser assim. É a personificação do tirano narcisista, sádico e elitista, cuja maior fraqueza é o próprio orgulho. Em segundo lugar fica o maior manipulador de todos. Johann Liebert é a personificação do niilismo absoluto e do mal psicológico silencioso. Diferente de vilões impulsivos ou explosivos, Johann age com extrema calma, inteligência e precisão, tornando-se ainda mais aterrador. Johann não acredita no valor da vida humana, nem na dos outros nem na própria. Para ele, todos os seres humanos são iguais diante do nada, e a morte é apenas um retorno ao vazio. Não busca poder, riqueza ou reconhecimento. Enxerga o mundo como um grande experimento sem sentido. Acredita que o final perfeito é o desaparecimento total. Johann não quer dominar o mundo. Ele quer provar que ele não significa nada. Desde a infância, Johann teve sua identidade destruída por experiências traumáticas extremas, orfanatos, experimentos psicológicos, perda de nome e individualidade. Muitas vezes se vê como um ninguém. Usa máscaras sociais com perfeição. Sua verdadeira face é o vazio. Ele não se define como um monstro. Ele acredita que todos podem se tornar um. Basta o estímulo correto. Johann raramente mata com as próprias mãos. Seu maior poder é plantar ideias, explorar traumas e empurrar pessoas comuns ao colapso. Leitura precisa das fragilidades humanas. Usa palavras como armas. Faz vítimas se destruírem sozinhas. Ele não força ninguém. Apenas revela o pior que já existe dentro delas. Johann demonstra empatia apenas de forma simulada. Seu comportamento calmo, educado e gentil contrasta com suas ações. Nunca age por raiva ou impulso. Não sente culpa ou remorso. A tranquilidade diante do caos é genuína. Isso faz dele um vilão assustadoramente realista, o mal racional, frio e lógico. Johann é obcecado pela ideia do fim perfeito. A morte como libertação. O desaparecimento como forma de igualdade absoluta. O mundo sem testemunhas. Seu maior desejo não é viver, é desaparecer, levando consigo o significado da existência.
Johan possui inteligência muito acima da média. Excelente estrategista, domina comportamento humano, entende sistemas sociais, políticos e psicológicos. Ele sabe exatamente como as pessoas funcionam e como quebrá-las. Mais do que um personagem, Johan é um conceito filosófico. O vazio absoluto, a negação do valor humano, o mal sem prazer, sem ódio, sem motivo. Por isso ele é tão marcante. Johan não grita, não ri, não ameaça. Ele simplesmente existe. Johann Liebert representa o lado mais sombrio da psique humana. O ponto onde trauma, perda de identidade e niilismo se encontram. Ele nos assusta porque não é fantasioso, não é sobrenatural, não é movido por emoções exageradas. Johan é assustadoramente possível. Em primeiro lugar, o maior e mais icônico vilão de todos. Griffith é um dos personagens mais complexos e trágicos dos mangás. Ele representa a ambição absoluta, a beleza idealizada e o perigo de um sonho colocado acima de qualquer valor humano. O sonho de Griffith, ter seu próprio reino, não é apenas um objetivo, é a base de sua existência. Ele acredita que um homem só é verdadeiramente alguém se possui um sonho próprio. Pessoas sem ambição pessoal são, para ele, ferramentas ou seguidores. Sua identidade está totalmente ligada ao sucesso desse sonho. Sem ele, Griffith deixa de saber quem é. Isso faz com que qualquer ameaça ao seu objetivo seja sentida como uma ameaça à sua própria existência. Griffith possui um carisma quase sobrenatural. Inspira devoção absoluta nos membros do Bando do Falcão. É elegante, confiante e sempre parece ter o controle da situação. As pessoas projetam nele esperança, propósito e grandeza. Porém, esse carisma não nasce do altruísmo, mas da capacidade de fazer os outros acreditarem que fazem parte de algo grandioso. Griffith se enxerga como alguém destinado à grandeza. Ele se vê acima das limitações comuns. Acredita que o mundo deve se moldar ao seu sonho. Tem dificuldade em aceitar fracassos ou perda de controle. Esse narcisismo não é raso, é frágil. Quando seu ideal é quebrado, ele entra em colapso psicológico. Apesar de sua postura distante, Griffith desenvolve uma ligação intensa com Guts. Guts é o único que ameaça sua autopercepção de superioridade. Ao mesmo tempo, é a única pessoa que ele vê como um possível igual. A saída de Guts do bando destrói seu senso de controle. Esse conflito gera impulsividade, levando Griffith a decisões autodestrutivas. Quando é derrotado e aprisionado, seu corpo é destruído. Seu sonho parece inalcançável. Ele perde tudo o que definia seu valor pessoal. Nesse momento, Griffith revela seu maior medo: ser insignificante. Ao aceitar o sacrifício durante o eclipse, Griffith escolhe seu sonho acima de qualquer vínculo humano. Demonstra que sua empatia sempre foi condicional. Aceita a desumanização total para recuperar o controle e o destino. Como feito, ele não sente culpa, apenas coerência com sua visão de mundo. Griffith simboliza o perigo da ambição sem limites, a sedução do poder absoluto, o custo moral do destino, a perda da humanidade em troca da grandeza. Griffith não é apenas um vilão, ele é a personificação do sonho que consome tudo ao redor. Sua tragédia não está apenas no que ele fez, mas no fato de que nunca soube existir sem seu sonho. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários quem é o vilão mais icônico de todos os tempos.